noite a todos, que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Chamamos bem-vindos também o pessoal de casa que nos acompanha e que todos sejam abençoados e guardados por Deus. Hoje é o segundo final de semana no período pós-Epifania e continuamos na busca quem é Jesus. O João Batista, quando viu Jesus chegando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, e como Deus, ele é eterno. Como humano, ele começou a existir a partir de Maria. Então, esse é o nosso Salvador, que deu a sua vida, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Convidamos a todos a abrirem o pequeno inário no hino 117. 117. Jesus é a aliança. Convido a todos que puderem se colocar em pé, que o façam, e seguimos a liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Apresento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim.
Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, e também vosso, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 40, versículos 1 a 11, nova tradução na linguagem de hoje. Esperei com paciência pela ajuda do Senhor, o Deus. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Guardo a tua lei no meu coração. Sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nosso Deus Pai Celestial, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que não mediu esforços em se tornar humano, assumir a nossa culpa e morrer em nosso favor. Te louvamos, ó Deus Pai, te louvamos, ó Deus Espírito Santo, te louvamos, ó Deus Filho, porque tu cuidas de nós, queres a nossa salvação e queres que cada um de nós anuncie o plano salvador de ti, para que muitos deixem de ser condenados, mas venham à salvação por Cristo. Guarda-nos sempre, Senhor, nesta certeza, neste trabalho tão especial de anunciar a salvação por Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que é Deus contigo, ó Pai, e o Espírito Santo de eternidade a eternidade. Amém. Assentados, cantamos hino 92.
Primeira leitura, Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 7, página 804. Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 7. O servo de Deus, luz para os povos. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor, o meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos, e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo que é desprezado e odiado pelos povos, e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés, em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. A segunda leitura, 1 Coríntios, está no capítulo 1, versículos de 1 a 9, página 1256. Página 1256. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim,
para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantamos o hino 129. A palavra do Santo Evangelho para esta noite está no Evangelho conforme João, capítulo 1, página 1160. Convido a todos que puderem se colocar em pé que o façam. Palavra do Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 29 a 42, a primeira parte. Onde lemos: No dia seguinte, João viu Jesus chegando na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre.
Venham ver, disse Jesus. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas quer dizer, é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. São estas as palavras, e nas palavras do credo apostólico, confessamos a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assentados, cantamos hino 108. 108. Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, e também com quem está nos acompanhando à distância. Segundo domingo após Epifania, nós falamos no encontro passado, semana passada, o que é Epifania. E alguns não estiveram semana passada,
E aí vamos fazer uma prova com quem esteve semana passada, que é a Epifania. Epifania é uma palavra grega. Epi quer dizer ao redor. E fania vem da palavra luz, fós. Luz ao redor. Qualquer lâmpada que a gente usa, que não seja para enfeite, serve para iluminar o ambiente. Por isso nós as colocamos sobre as nossas cabeças e não debaixo das nossas mesas. Assim, Cristo é a luz do mundo, para onde toda a humanidade converge. Até mesmo os não cristãos fazem de Cristo divisor de água, antes e depois de Cristo. Os calendários são formulados desta forma. Então, quer queira, quer não, sempre haverá uma referência a Cristo. Agora, quem é este Cristo? E como chegamos a Ele? Por exemplo, esse texto do Evangelho de hoje nos evita dois extremos. Quais são os extremos da humanidade? Primeiro extremo até está nas igrejas evangélicas em geral, em que pessoas dizem, eu me converti. Já devem ter ouvido isto por aí, eu me converti. Na verdade, ninguém de nós se converte, é Deus quem nos converte. É Deus que nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele usa meios, a palavra, o batismo, a Santa Ceia, para nos trazer para perto de si. E o Espírito Santo age, porque nós não temos força para dar um passo em direção a Deus com as nossas próprias forças. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva no jardim, quando Deus fez um ruído a uma certa distância, Adão e Eva correram para atrás da árvore, para se esconderem. Só que para Deus nós sabemos hoje que não existe atrás da árvore. Deus está presente em todos os lugares. Mas Deus deixou que Adão e Eva assim o pensassem, que Ele estava lá e eles cá protegidos. E Deus ainda faz uma pergunta, onde estás? Eu não estou te vendo. E aí Ele aparece atrás da árvore e começa todo aquele diálogo de empurrar a culpa para os outros. Empurrou a culpa para a Eva e para Deus. A Eva empurrou a culpa para a serpente e para Deus. E Deus fez o quê? Assumiu a culpa em Jesus Cristo. A outra ênfase é de que há pessoas que são determinadas ou predestinadas para a vida eterna, e outras são predestinadas para a condenação eterna. Esse é o outro extremo da humanidade e também, infelizmente, está dentro de alguns grupos religiosos, que se chamam cristãos. Então, por mais que a pessoa viva de acordo com a vontade de Deus, mas se ela não é destinada para o céu, ela vai para o inferno. E por outro lado, por mais que ela faça coisas erradas, se ela está destinada ao céu, no fim vai ser levada ao céu. São dois extremos que nenhum dos dois é bíblico. Nem que a gente se converte, e nem que algumas pessoas são destinadas ao céu e outras para o inferno. Se fosse assim, na segunda instância, ou vamos pegar a primeira, eu me converti. Vocês têm certeza em si, sem Deus, que vão para junto de Deus no fim da vida? O que é mais fácil fazer? Já falamos tantas vezes. É mais fácil fazer as coisas certas ou as coisas erradas? As coisas erradas são, a gente não fazendo nada já está tudo errado. E ao fazermos, pensarmos e agirmos, falarmos, temos tantas coisas que fazemos de errado. Então, pela nossa força, pelo nosso esforço, nós não temos condições de nos autossalvar. E Deus ainda diz lá no Antigo Testamento, santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo.
aí entra um desespero generalizado. Por outro lado, quando olhamos essa dupla predestinação, de que alguns são salvos e outros são condenados, não teria sentido nenhum a existência da igreja, se alguns nascem para irem ao céu e outros nascem para irem ao inferno. Não teria sentido nenhum Jesus ter vindo. Não teria sentido nenhum nós termos a pregação do Evangelho com tanto esforço. Deus sabe quem vai ao céu e quem vai ao inferno, mas isso não é dupla predestinação, é a onisciência e a sabedoria de Deus que leva a isto. Então, nós temos um privilégio. Quem é cristão hoje, nós temos um privilégio tão grande de sermos povo de Deus, mas não nos pensemos melhores do que aqueles que ainda não receberam o Evangelho. Por que é que nós somos povo? Para levarmos aos outros aquilo que nós já temos, para testemunharmos aqueles que estão nas trevas, que estão se perdendo, para serem salvos. Então nós temos um compromisso, um santo e bonito compromisso de levarmos a notícia da salvação. E João Batista é um desses primeiros que tem que falar do Cristo que está por vir. E logo depois, quando João Batista ainda estava batizando com água, para chamar a atenção sobre aquele que viria, e veio no tempo de João Batista, sobre Jesus. E quando Jesus foi batizado, saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e do céu se ouviu a voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Em outra oportunidade, lá no Monte da Transfiguração, Deus disse: este é meu filho amado, ouçam a ele. Então nós temos uma revelação por intermédio deste servo, e o seu ministério foi muito curto. João Batista teve um ministério muito curto. Talvez foi o menor dos ministérios pastorais que alguém teve na face da terra. Ele começou a pregar e logo depois já foi preso. Depois de batizar Jesus, João Batista foi preso e depois foi decapitado a mando de Herodes. O ser humano que foi tocado pelo Espírito Santo, que foi convertido pelo Espírito Santo, busca por um Deus de misericórdia, por um Deus de amor, por um Deus de salvação e de perdão. E esse Deus é o Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras. E nós não vamos perder tempo, não vamos perder o nosso tempo em procurar esse Deus, porque Ele é real. Ele nos leva a enfrentar dificuldades, como os primeiros cristãos enfrentaram perseguição. Ainda hoje somos perseguidos por muitas coisas que o mundo nos impõe, mas temos uma verdade única e exclusiva para anunciar e vermos diante de nossos olhos pessoas sendo convertidas por Deus, sendo salvas, dobrando-se diante do nosso bom Deus. Enquanto que outros que conhecem a palavra, que não querem compromisso com Deus, estão se perdendo. Isso é verdade também. Então, Deus nos leva a descobrir quem é este Cristo. João Batista diz que Ele está acima de todos os profetas. Ele é maior do que todos os que já nasceram. E João Batista dizia: eu não sou digno de desatar a correia da sandália do pé dele. Em outra, não sou digno de carregar as suas sandálias. João Batista tinha para si um sentimento de humildade muito grande, que Cristo estava muito acima dele. Mas continuou pregando este Cristo. E nós, olhando para aquele texto do Antigo Testamento, santos sereis, temos esse mesmo sentimento. Estamos diante de um Deus que é perfeito, justo, compassivo, perdoador e que nos chama a chegarmos lá. Por nossa força, amados irmãos e irmãs, nós não vamos chegar. E Ele quer que a gente viva assim. E João Batista dá mais uma
ele existia antes de mim. Ele traz uma verdade que muitos não querem nem conhecer. Como é que João Batista diz isto? Que Jesus existia antes dele. Se Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Ele fazia referência ao que Isaías, que nós lemos há pouco, ouvimos a leitura de Isaías, o servo de Deus. Isaías não estava se referindo a si próprio, mas estava se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é eterno, com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus. E aí vem a Santíssima Trindade. Por que existe este Salvador? Por que existe esse Deus que tem misericórdia da sua criação? O ser humano, cada um de nós teve talvez um período, ou terá um período, em que nós nos achamos belos, fantásticos, lindos, maravilhosos, enfim, arrasamos com a nossa presença. Mas de repente já passa esse período e não arrasamos mais. Deus fez o ser humano para ser o mais admirado, o mais belo de todos. Homem e mulher os fez perfeitos. Mas o pecado trouxe a degenerescência do ser humano. O ser humano, em vez de estar melhorando à medida que passa, o seu corpo envelhece, enfraquece e, por fim, vem a morte. Mas espiritualmente Deus não desistiu de nós de nos dar uma alma perfeita e cada vez mais nos aperfeiçoarmos no crescimento espiritual que Deus oferece para nós. E mesmo que nós tenhamos um crescimento, um conhecimento de Deus, sejamos doutores em teologia, doutores em Bíblia, ainda assim, não somos perfeitos como Deus quer que sejamos. Por isso, só nos tornaremos perfeitos em Jesus Cristo. Ele quer que nós sejamos aproximados de Jesus, para que as nossas necessidades, e a maior delas é o perdão dos nossos pecados, seja suprido. Ele quer que nós experimentemos o poder de Deus, experimentemos o amor de Deus, para nos erguer em meio às dificuldades. Eu não sei se você já tiver alguma sensação de que um problema bem pequenininho se tornou um problemão para resolver. Principalmente as crianças. Choram porque não conseguem resolver um problema. Vai a mãe, o pai lá e só faz um movimento e está resolvido. Muito mais do que pai e mãe em relação a uma criança que está chorando porque alguma coisa quebrou, o eixo do carrinho desengatou, por o bracinho da boneca desmembrou do corpo, pai e mãe vão lá, consertam e está tudo resolvido e a criança para de chorar. Muito mais do que isso, Deus conserta a nossa fraqueza, conserta a nossa vida, para não só termos vida na presença de Deus aqui e agora, mas termos vida na presença de Deus, na eternidade, com um corpo glorioso. Perfeito como era perfeito o corpo de Adão e Eva antes do pecado. E Jesus, então, já existia antes mesmo de toda a criação. Ele é o Messias. O que significa a palavra Messias? Oi? Ungido, escolhido para ser o Salvador, ele é o Messias. Ele tem o ofício sacerdotal de fazer o sacrifício e ele próprio, Cristo, é o sacrifício. E foi revelado por João ao povo de Israel. João disse: para isso que eu estou batizando com água, mas vem alguém depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo. Pois o João Batista apenas era aquele que estava preparando o caminho para Jesus, que é o caminho, vir com tranquilidade e as pessoas já terem a noção da salvação. Que tinham se passado 400 anos em que Deus não havia revelado mais nenhuma palavra, desde Malaquias
até Jesus, passaram-se 400 anos aproximadamente, sem nenhuma revelação. O povo andava em trevas, o povo andava perdido, sem ter um rumo, sem ter um líder. Para onde que eu vou? E de repente, numa pequena cidade, lá na região da Palestina, na pequena Nazaré, vem um anjo e diz para uma jovenzinha: você vai ser a mãe do Salvador. Bem, sem grande pompa, sem grande circunstância, Deus revela o seu amor para Maria, que engravida, não com a participação do José, mas do Espírito Santo. E ali, nessa simplicidade que Deus se revela ao mundo, e até nós hoje sabemos desta salvação. Então, João disse que o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Havia uma urgência de pregação do reino de Deus. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar de lado aquilo que Deus nos entrega para fazer hoje. Amanhã eu vou ler a palavra. Hoje não, hoje estou muito cansado. Leia pelo menos um pedacinho da palavra. Leia pelo menos um versículo da palavra. Não deixe para amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Certo? Não nos assustemos que a Deus pertence o fim da nossa vida. Então tem uma urgência, porque quantas pessoas morrem por minuto no mundo? Seria uma pergunta interessante a ser respondida, e isso eu deixo para vocês descobrir. Quantas pessoas morrem por minuto no mundo? Pesquisem em casa. Se esses que estão morrendo agora, nesse instante, têm fé em Jesus Cristo, estão indo imediatamente ao céu. Agora, se eles não têm fé, estão imediatamente e definitivamente indo ao inferno. E nós poderíamos fazer essa diferença na vida de algumas dessas pessoas. Ou seja, o trabalho de pregação do Evangelho, e por isso João Batista não tinha como deixar de lado. Não, deixa que amanhã. Ele se cansava em fazer a pregação com urgência, pregava de que havia necessidade de arrependimento dos seus pecados, mas ele tinha algo especial também. João Batista tinha uma mensagem de perdão de pecados para aqueles que estavam arrependidos. Por isso, amados, saibam-se amados, perdoados. Se estamos arrependidos dos nossos pecados, Deus nos perdoa. Mas se teimarmos em nosso pecado, Deus não tem por que nos perdoar, porque nós queremos esse caminho. Então, diante de nós, Deus já nos revelou a sua perfeição e santidade, e sim, também ofereceu o sacrifício de Cristo. No Salmo nós lemos que Deus não precisa de carne de touros, sacrifício de animais. O que Deus quer é a nossa entrega, o nosso sacrifício, o nosso eu por inteiro. Deus não quer apenas um pedacinho da nossa vida, lá quando lemos a Bíblia e depois não queremos mais saber de Deus. Deus quer a nossa vida 100%. E por isso, amados irmãos, Deus nos leva a descobrir esse Deus maravilhoso. E se Deus nos ama tanto, por que não vivermos inteiramente para Ele? João Batista disse: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte, quando Jesus aparece de novo caminhando por ali, 2 discípulos deixam João Batista para trás. Que decepção! Me abandonaram. Para João Batista estava claro que ele estava encerrando o seu ministério e que esses 2 deveriam realmente seguir a Jesus. E perguntam para ele de uma maneira reverente: Rabi. A palavra Rabi quer dizer meu mestre. Meu mestre, onde você está morando? Eles estavam em busca daquele Cristo que João Batista lhes havia anunciado. Onde você mora? E Jesus respondeu
que vocês querem? Onde é que você mora? Venham e vejam. Jesus convida os discípulos a irem com ele, porque ele é o maior de todos os profetas, se fôssemos falar em profecias. Ele é o maior de todos os sacerdotes e ele é o Rei dos reis. Tudo na mesma pessoa que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo leva as pessoas, levou vocês e a mim, a Cristo. E é aquele que vem nos buscar constantemente. Ele tem essa função de nos redimir, de nos reorientar. Quando estamos perdidos no mundo, e às vezes um probleminha pequeno fazemos um grande problemão, Deus diz o quê? Venham, venham a mim, diz ele. Todos que estão carregados as suas cargas pesadas, eu vou tirar essas cargas de vocês. Se o pecado está nos perturbando, a falta de fé nos está perturbando, a dúvida da vida eterna está nos perturbando, o que diz Deus, por intermédio de Cristo? Eu te remi, tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Deus nos quer vivendo a certeza diária do perdão dos pecados. É assim que Deus age. O Espírito Santo vai ao encontro nosso, mesmo escondidos atrás de árvores como Adão e Eva estiveram, por meio de testemunho de irmãos. Mesmo que nós tenhamos bilhões ainda escondidos atrás das árvores, com medo de Deus, nós somos encarregados de levar a mensagem a estas pessoas atrás das árvores, porque elas não sabem que Deus é Deus de amor. Elas veem um Deus muitas vezes pintado como um carrasco. Espera alguém pecar para matar. Não. Deus não tem prazer na morte do perverso, e sim que o perverso se converta e viva. Deus não quer ninguém se perdendo, embora muitos se percam, mesmo com essa vontade generosa de Deus de salvar a todos. O Espírito Santo encontrou os que seguem Jesus hoje. O Espírito Santo faz com que nós tenhamos uma identidade com Cristo. E por meio desse testemunho, nosso testemunho, o Espírito Santo leva outros a Cristo. Não é pela nossa capacidade, pela nossa retórica, pelas palavras bonitas que podemos usar, que as pessoas vão ser convertidas. Muitos pastores, eu já tive esse mal perverso, de achar que a gente tem um papel do Espírito Santo, tem que converter as pessoas. Não tem esse poder, nem o Elielso, nem ninguém vai ter esse poder na face da terra, de converter pessoas. Nós podemos pregar o Evangelho. Agora, o que é mais fácil fazer, é fazer pessoas tropeçarem, se escandalizando com o nosso comportamento. Isso é fácil. Mas a conversão de Deus está restrita a Deus para trazer pessoas do pecado para a sua maravilhosa luz. E o que nós somos como igreja luterana? Muitos às vezes perguntam, é uma daquelas seitas que não acreditam na Trindade? Ou outra? O que é que vocês pregam? Podemos responder, somos uma igreja, a igreja que ensina a verdade autêntica do Antigo e do Novo Testamento, segundo o qual Deus opera por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Somos uma igreja que crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas distintas e separadas, contudo numa só essência. Deus, o Pai, cria, conforme nós confessamos no credo. Como é que Ele cria? Temos que olhar para João. Ele cria por intermédio de Jesus Cristo na presença do Espírito Santo. Como é que Deus salva? Deus salva Cristo sendo oferecido como sacrifício pela vontade do Pai e do Espírito Santo. E o Espírito Santo santifica, porque Jesus diz o quê? Eu preciso subir ao céu
para que eu e o Pai enviemos o Espírito Santo. Então, sempre de novo a Trindade age em conjunto. E esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus da humanidade, único e verdadeiro, não existe outro a ser adorado. Por isso, Jesus é o Filho de Deus, e é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o Messias que se entregou por nós. Ele é o escolhido, não um escolhido, para ser o Salvador de toda a humanidade. Guardemos firmes esta confissão de fé. Nesses dias tão perturbadores da fé cristã, em que muitas vezes vamos perguntar, como os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus. Muitas pessoas estavam abandonando Jesus. E aí Jesus perguntou para os discípulos, vendo tudo o que estava acontecendo, vocês também querem me abandonar? E os discípulos então perguntados por Jesus, vocês também querem me abandonar? E Jesus ouviu a resposta deles, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Por isso, amados, nos aprofundemos na leitura da palavra. Conheçamos mais e mais quem é esse Deus maravilhoso. A palavra nos revela isto. E assim seremos consolados e jamais vamos abandonar este Deus que é Salvador, Senhor e Salvador nosso, que nos criou, que nos salva e que nos santifica. Em Cristo. Amém. Durante o nosso momento de oferta, nós temos o cântico de todas as tribos, povos e raças. Amados irmãos e irmãs, nós queremos nos dirigir a Deus em oração, logo mais. Há alguma súplica a ser incluída? Pois não, dona Janine? Dona Julieta? Mais alguém? Nosso amigo visitante? Seu nome? José. Bem-vindo, José, entre nós. Mora aqui em Passo Fundo mesmo? Isso, depois a gente conversa mais um.
Ah, vizinho do Chico? Isto, que bom. Então, bem-vindo entre nós, sempre que quiser participar aqui conosco, estamos de portas abertas. Dona Lourdes também está conosco, né? Depois de passear na casa da filha, na praia, né? Que bom que está de volta. Oi? Pois. Então, Dona Julieta, isso. Tá bem, então, vamos orar. Oremos. Ó Senhor Deus e poderoso Rei, Tu és santo e amas a justiça. A Tua glória é incomparável e o Teu amor é eterno. Como é maravilhoso sabermos que não só criaste, mas quando Adão e Eva pecaram, Tu assumiste a culpa de ambos para que tivessem vida eterna por meio de Cristo. No tempo determinado por Ti, ó Deus, revelaste Cristo, fazendo nascer de uma forma tão humilde e ser o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem toda a humanidade se dirige, ou contra ou a favor. Ó Deus amado, que nós sempre, uma vez que fomos chamados das trevas para a Tua maravilhosa luz, que sempre nos voltemos a Ti, buscando em Ti a salvação e a certeza da vida eterna, para que jamais temamos as perseguições que nos sobrevêm dia a dia, de muitos que zombam da fé cristã, que zombam de Cristo, mas que jamais terão as forças de nos arrancar de Ti, porque estamos seguros nas Tuas mãos, ó Deus. E assim queremos continuar vivendo, testemunhando o Teu grande amor, o perdão dos pecados e o sacrifício de Cristo, que não só foi sacerdote, mas foi o próprio sacrifício em nosso lugar e em nosso favor. Ó bom Deus, que tenhamos o desprendimento e que anunciemos a salvação, mesmo custando vida de pessoas, que continuemos anunciando que tem caminho, verdade e vida, e que só por Cristo nós vamos a Ti, ó Pai. Obrigado por esse novo ano que estamos vivenciando e rogamos-te, Senhor amado, por toda a igreja que está espalhada pelo mundo, anunciando a salvação, que os cristãos se entreguem ao serviço maravilhoso de serem testemunhas, que ofertem para sustentar missionários em campos avançados, que sempre sejamos bom testemunho, o bom perfume de Cristo. Senhor amado, oramos pela Tua filha Julieta, mãe da Janine, avó, bisavó da Rebeca, que Tu estejas com ela, Senhor amado, para lhe dar forças, para pensar sempre em Ti, sabendo que Tu és o seu Salvador, que perdoou o seu pecado e que lhe fez caminhar na Tua presença, trazendo também a sua família no mesmo caminho. Querido e bom Deus, conduze a vida de cada um dos que nos acompanha à distância, cuida a vida dos que estão presentes aqui, dos nossos familiares também, e conduze a vida do José, que está nos visitando nesta noite, para que ande também sempre na Tua presença e saiba que Tu, ó Deus, o amas incondicionalmente. Fica conosco, ó Deus, em todo sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
nos despedimos do pessoal de casa, dizendo que Deus os abençoe e guarde. Amém.